José Genuíno Neto, você desculpe, como você não entrava, eu fiz o Fala Rovaiano. Não, é o seguinte, eu peço desculpa a você, Adri, e aos internautas, as internautas que estavam na expectativa de eu entrar. Eu tive um problema aqui, o link foi para o spam, e eu demorei a acessar o spam. Tá Foi isso que bom, aconteceu. Então, peço desculpa a você e à nossa comunidade. Imagina, Genuíno. Genuíno, você viu esse Fala Rovai? Vou pegar o gancho. Você viu essa ameaça do ASEF, Genuíno? Você viu Vi, que essa ouvi. gente É o fundo do poço que veio à tona. Essa turma não tem nível. Essa turma veio à tona com as práticas, com os objetivos, com os métodos que a gente não imaginava que ia acontecer. Esse advogado, a postura dos filhos do Bolsonaro, a maneira como a família se apossou das instituições do Estado, via parlamento, via até a presidência da República, quando foi eleito, para promover esse descalabro, essa destruição de qualquer formalidade, de qualquer procedimento minimamente democrático, a turma do vale tudo. E eu acho que você colocou muito bem, quer dizer, o cara que faz uma ameaça a um funcionário de uma de venda de lanche, da lanchonete, porque chamou a atenção do prefeito, olha bem que ponto está. É joias, é isso, é vacina, é tentativa de golpe. Essa turma não tem limite. É o Trump, é o Milei, é o que acontece com o candidato que foi para o segundo turno no Chile, filho de um oficial nazista, é o que acontece com El Salvador. Essa extrema-direita, ela resgata o que há do fundo de uma degradação social, ideológica, cultural e política como método de governo. Essas práticas, esses métodos que a gente está vendo. Falando em tentativa de golpe, hoje foi publicado os acórdãos do núcleo crucial do tentativa de golpe, e agora os réus, né, no caso o condenado, né, Jair Bolsonaro, tem 5 dias para apresentar os recursos dos recursos, e já estão se falando que a prisão deve ser decretada na semana que vem. Eu te pergunto, Genuíno, tá essa discussão papudinha, papuda, prisão domiciliar, você acha que o Bolsonaro aguenta uma prisão na papuda ou na papudinha? Ele não tem personalidade para aguentar uma prisão. Ele aguenta pregar para os outros. Eu me lembro, eu cumpri pena na papuda. Quando nós fomos condenados injustamente no mensalão, e eu fui condenado pelo que eu era, não pelo que eu fiz, nada de irregular em contrário, mas era necessário criminalizar o PT. Ele fazia saudação, ele fazia discurso, tecendo os elogios à papuda e que a gente ia para lá, e nós fomos. E ele, bem, a mídia, a grande imprensa e as instituições do Estado, na época que a gente governava o país com a companheira Dilma, davam um tratamento de perseguir a gente quando ia fazer exame médico, etc. Tal. Bem diferente de como eles tentam legitimar a não prisão do Bolsonaro na papuda, dizendo que não há condições de saúde, não há condições prisionais, para tentar justificar uma prisão domiciliar. Eu acho que nós estamos na conclusão de uma grande experiência política, eu considero isso. Agora, é uma experiência que está inconclusa, porque o que produziu a tentativa golpista tem que ser reformulado, o que tem que ser alterado, a doutrina da defesa nacional, o papel das Forças Armadas, como é que o Brasil produziu essa figura que ainda está com respaldo pelas pesquisas para disputar a eleição. Veja bem como eles fizeram um trabalho de lavagem, de senso comum, de aproveitar a crise, o desespero social para implementar essa política do desastre, da destruição, e esse cara acaba tendo ainda respaldo. Na grande elite é provável, veja bem as articulações que hoje a Polícia Federal descobriu com o Banco Master, né? Mas isso, então o cara estava fugindo, o cara foi por um triz que ele não fugiu.
E os caras não querem punir na lei antifacção o andar de cima. Lavagem de dinheiro, inteligência, a sequestro de bens só com sentença transitada e julgado. É uma proteção dessa elite autoritária, misógina, arcaica, conservadora, né? Machista, que eles procuram defender como se fosse normal. Eles querem normalizar a normalidade. Esse é o dilema que a gente está vivendo. Portanto, nós temos muita batalha pela frente para esclarecer, para convencer, sair desse senso comum para uma política de bom senso, de convicção, de disputa de corações e mentes. É uma tarefa gigantesca que nós temos pela frente. É verdade. Muito bem, Genuíno. 38% da população colocam a questão da violência, da segurança pública, como o principal problema do país na última pesquisa, evidentemente realizada no calor da operação do Rio de Janeiro. Mas já há algum tempo a questão da segurança pública e da violência vem aparecendo como um grande tema nas pesquisas realizadas por diversos institutos. Já disputava aqui e ali com a questão da inflação, depois a inflação foi perdendo importância, e ela acabou de ser também importante na eleição do Chile, tem sido decisiva aí no Equador, em El Salvador. Como é que a esquerda pode melhorar o seu debate em relação a esse tema, Genuíno? Na Argentina, só para citar, olha, Nova, eu defendo que a esquerda apresente uma proposta alternativa à segurança da extrema-direita. O que a extrema-direita quer? Quer praticar chacina, como aconteceu no Rio de Janeiro, que não resolve o problema da segurança pública, e, ao mesmo tempo, se vincular ao que há da extrema-direita mundial com a conceituação do narcoterrorismo ou de terrorismo como justificativo para a dependência em relação aos centros repressivos do imperialismo americano. São essas duas, vamos dizer, conclusões que eles querem. Você viu hoje que, 3 dias antes da chacina do Rio de Janeiro, eles fizeram um congresso, um seminário aqui em São Paulo, promovido pelo PL, onde eles discutiram a questão de vincular a segurança pública como se fosse uma guerra contra o terrorismo, a questão de combater os territórios. É interessante, combate os territórios com a chacina, mas não ocupa, porque o Complexo do Alemão e o Morro da Penha os territórios não foram ocupados, né? E você tem uma segurança pública que eles queriam tirar a coordenação nacional para priorizar as polícias estaduais. Portanto, a esquerda tem que ter uma proposta de segurança pública, que é uma segurança pública que se baseia na ideia da proteção social e segurança pública, criando um Ministério da Segurança Pública, estabelecer a autoridade civil sobre as polícias, coisa que raramente acontece hoje com os governadores, estabelecer que os órgãos da segurança pública têm autonomia pericial e as ouvidorias, e a gente ter uma segurança pública preventiva para enfrentar roubo de celular, roubo de carro, roubo de patrimônio. Mas se tudo isso não tiver combinado com a inteligência para cercar a movimentação financeira, para cercar o tráfico de armas, o tráfico de drogas, o sistema de milícia, nós vamos repetindo operações como a do Rio de Janeiro e não resolve o problema. Aliás, essa operação do Rio de Janeiro repete Carandiru, repete 2008 no Morro do Alemão, com as UPPs, que fracassou porque ela era sustentada na lei e ordem e também por influências do governador da época, né? Depois vem a questão, por exemplo, da Candelária, depois vem a questão que não resolveu o problema da segurança pública com as operações de lei e ordem. Então, nós temos que ter uma segurança pública organizada, com autoridade, com horizontalidade e com transversalidade para atuar como segurança do Estado. E eu acho que a esquerda tem
tem que ir para esse debate sem ficar na defensiva. Combater o populismo penal de bandido morto, porque não resolve. A proposta deles não resolve a segurança para a população. E nós defendemos uma proposta de um sistema de segurança com base na inteligência, na prevenção, com base nas informações, ocupação de território, dissuasão focada, a questão de prevenir, a questão de atuar. Não é sair por aí matando, porque a população que morre, né, nesses lugares é exatamente a população pobre, preta, jovem, negra, que é exército de reserva do crime organizado, que é recrutada diante do desespero. Então, eu acho que nós temos que ter uma proposta de segurança pública. Eu trabalhei com esse tema quando fui candidato a governador. O Instituto Cidadania elaborou um projeto de segurança pública para o Brasil, que envolve esses aspectos. Nós temos que enfrentar a formação policial militar para o roteiro das academias, o que se ensina, o que se aprende, a relação da segurança pública com a tecnologia, com as atividades de Estado, tudo isso tem que ser tratado no meu modo de entender. O governo deu um passo importante, foi a PEC da segurança pública, o governo deu uma iniciativa importante com o projeto antifacção. Agora, essa coisa que é inimaginável, vai. Eu vivi na Câmara muitos anos. Quando um governo manda um projeto, quem é que vai relatar? Um deputado da base do governo. É a terceira coisa que inimaginável que o Hugo Bota faz. Foi o IOF, a PEC da blindagem ou da bandidagem, e agora puxa o deputado turista para ir para Brasília para relatar um projeto como bandeira eleitoral da tentativa de recuperar o Tarcísio como candidato a presidente da República. Veja bem que nós estamos. O foco não é a segurança pública, o foco não é a defesa da população, o foco não é a prevenção, o foco não é combater o crime organizado. É tanto que os líderes do Comando Vermelho fugiram do Complexo do Alemão e do Morro da Penha, do Complexo da Penha. Quer dizer, então, nós temos que ter uma proposta alternativa de segurança pública, que eu acho que nós devemos ter esse debate. Eu te perguntei isso também, e aí você lembrou da campanha de 2002, quando você foi para o segundo turno, né? Primeiro candidato do PT aí para o segundo turno, numa eleição para o governo do Estado. Lá você foi muito, muito criticado, inclusive por mim, quero aqui deixar claro, porque o Genuíno fez uma opção de, até acho que ali tinha um acordo, o Maluf te apoiou naquele segundo turno, se não me engano, e fazia parte ali de ter uma proposta mais dura em relação à segurança pública, e você deu algumas declarações naquele sentido. Hoje, quem tem dado declarações de que precisa de uma política mais dura de segurança pública sou eu, Janine. Tenho tomado muita porrada também, porque acho que a gente tem que endurecer as penas, a gente tem que disputar os territórios, acabar com as barricadas, entendeu? Essas barricadas aqui na Baixada Santista, por exemplo, fazem parte já do cenário, nos morros. E não é só no Rio de Janeiro que tem barricada, não. Né? O Tribunal do Tráfico contava histórias aqui, uma amiga nossa mora numa zona popular, o filho deixou de pagar aluguel, ele foi para o tribunal, quase foi para o tribunal, quer dizer, porque estava desempregado, não tinha como pagar. Então, Genuíno, é hora da gente começar, não devemos falar mais explicitamente isso? Claro que sim, Roberto. Olha bem, você sabe que a declaração principal naquela época eu falei o seguinte: a rota pode estar na rua, mas com uma direção que não é para sair aí matando. Com prevenção, ocupação de território, relação com a esfera pública e civil do Estado, o endurecimento de penas, mudar o sistema prisional para separar os criminosos de alta periculosidade daqueles de baixa periculosidade, fazer operações conjuntas com banco de dados, ter um sistema de autonomia das perícias e das ouvidorias, para você ter uma segurança pública forte. Eu uso a expressão que eu usei na época,
É uma dissuasão focada. Então, você tem uma área controlada pelo Tribunal do Crime, pelo Comando Vermelho, pelo PCC, pelo Terceiro Comando Público, que são as 3 organizações nacionais, fora as menores. Você tem que ter foco para fazer uma repressão inteligente, focada, com tecnologia, com alvos, e não é sair matando, é sair prendendo. E aí tem que fazer o endurecimento das penas, porque eles usam muito a remissão de pena, a ideia de que cumpre parte da pena e entra no sistema de prisão, ou prisão com tornozeleira ou prisão domiciliar, né? Então, a progressão de pena. Eu acho que nós temos que tratar a segurança pública como um direito do cidadão. A Constituição de 88, no artigo 144, trata a segurança pública como ordem, como patrimônio. Nós temos que mudar. A segurança pública é para defender a vida, defender o cidadão, defender a sociedade, defender o patrimônio, mas no outro nível, e não como é hoje, que é principalmente para defender os grandes proprietários de terra e os grandes proprietários do sistema financeiro, que são livres dessa atuação da polícia. Advogava também, Roberto, que é necessário uma fiscalização mais rigorosa da segurança privada, das empresas de segurança privada, que na época, chegava a quase 500 mil pessoas na segurança privada. Então, eu considero que é fundamental a esquerda ter uma proposta. Eu começaria criando o Ministério da Segurança Pública e Proteção Social. Organizar a verticalidade, a horizontalidade e a transversalidade, que são 3 paradigmas de como organizar uma segurança pública. Eu acho que a esquerda tem que combater o populismo penal, mas não cair em vitimização total. Você tem que ter uma alternativa para defender a população, senão a direita disputa a segurança pública como bandeira política eleitoral. Olha o que está acontecendo em El Salvador com aquele sistema prisional, que é um verdadeiro campo de concentração. A população vive um desespero, com roubo de celular, roubo de carro, patrimônio, casa. Nós temos que ter uma defesa da população. E agora, nós temos que combater a cabeça do crime organizado, a cabeça do tráfico de drogas, a cabeça, o fluxo financeiro, como o governo fez com a Operação Carbono Oculto, como está fazendo com esse projeto da lei antifacção, que não tem nada a ver com a demagogia do Derrite, né, que resolveu ser nomeado relator para poder desfigurar o projeto. Eu acho que nós estamos caminhando agora para assumir essa questão como prioritária na pauta da esquerda. Genuíno, queria mudar o assunto, se vocês me permitem, uma coisa bem rápida. Primeiro, eu dizer que eu vim aqui com a camisa de Olga Benário, que para mim está no mesmo campo semântico de José Genuíno, em épocas diferentes, mas com o mesmo escopo pela defesa da democracia e com muita coragem. Queria fazer essa minha homenagem a você. Segundo, muito obrigado, Felipe Pena. Segundo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o quadro político para 2026, com relação a um assunto que me preocupa muito e que eu sou muito repetitivo aqui na Fórum, desde que o Lula foi eleito, agora nessa última eleição, que é a composição do Senado a partir de 27, que passa pela eleição de 2/3 em 26. E eu tenho defendido aqui que a esquerda faça alianças mais ao centro para que a gente tenha viabilidade em estados do Centro-Oeste, do Sul, que a gente tenha um candidato do PT ou de alguém do campo mais à esquerda e um candidato democrático, do campo democrático, para combater a extrema-direita, porque me preocupa muito a possibilidade de que a extrema-direita assuma o comando do Senado e possa promover impeachment de ministro do Supremo, etc. Queria saber qual é a tua opinião, como é que você pensa essa composição, as chapas para o Senado em 2026. Essas alianças ao centro, levando em conta a composição do Senado e da Câmara e a reeleição do Lula, exige acordos pontuais e táticos. E para viabilizar esses acordos pontuais e táticos, eu defendo uma frente de uma esquerda com base numa plataforma que trate a questão democrática, a questão da segurança pública, a pauta do povo como a jornada, a questão da independência nacional, a questão da defesa do meio ambiente, a questão dos novos direitos que emergem desse processo, que você tem uma esquerda
mais organizada, mais unida, mais atuante para apoiar o Lula com base numa plataforma e num programa. Porque a grande debilidade nossa é que nós ficamos muito na mão do Centrão, na Câmara e no Senado, particularmente na Câmara, porque nós não organizamos na campanha de 2022 um polo à esquerda para ter uma plataforma, ter pressões, ter fiscalização. Uma coisa não elimina a outra. Fazer alianças mais amplas, pontuais, eleitorais, sem um eixo estratégico, que eu chamo de uma frente à esquerda, é fundamental a gente ter essa, vamos dizer assim, essa engenharia. E essa engenharia exigiria também, Felipe, uma maneira de governar que a gente não pode ser prisioneiro da institucionalidade tal como ela é. Nós temos que ter um peso na institucionalidade e um pé no diálogo com a sociedade. Nós temos que fazer enfrentamento e diálogo. Nós temos que ter uma pauta que você pode até perder, mas você não abre mão de lutar por esses pontos e por essa pauta. Porque se a esquerda não se viabilizar como portadora de uma esperança, de um futuro, ela acaba se enfraquecendo. Veja a experiência dramática do Chile. O governo Boric fez um governo moderadamente ao centro-esquerda. Teve derrotas estratégicas, como da Constituinte, etc. E aí, quem vem no leito, no vazio de um desgaste das posições de esquerda? A extrema-direita, o filho de um nazista. Não é? É uma extrema-direita declarada, não é uma direita liberal, uma extrema-direita declarada. Portanto, eu acho que quando a esquerda perde as suas identidades, o seu protagonismo, ela abre as portas para que a extrema-direita apareça como antissistema, aí especula com o medo, com o ódio, com a vingança, com o espetáculo, e tenta se legitimar, como está acontecendo na Argentina, no Equador. A crise da esquerda na Bolívia acabou favorecendo uma disputa entre uma direita e uma extrema-direita, tá certo? Eu acho que nós temos que fazer essa equação bem concebida e bem trabalhada, viu, Felipe? Muito bem, Drida Lourenço. Eu, por exemplo, só, Felipe, para exemplificar, eu defendo que o Haddad seja candidato a senador em São Paulo. Ah, é? Boa. Senador em São Paulo. Eu acho que ele tinha que construir uma aliança no Rio de Janeiro para Bené ser candidato ao Senado. Disputar o Senado em Rio Grande do Sul e fazer uma aliança com a candidatura do PDT, por exemplo. Então, eu acho que nós temos um cenário aí que dá para ir pontuando alguns acordos eleitorais. Agora, esses acordos eleitorais pontuais, eles exigem que a gente tenha uma esquerda mais forte, mais unida, que possa convencer a população, porque o trabalho eleitoral é ganhar corações e mente para esse projeto de futuro. E você acha que para o governo de São Paulo, o Tarcísio vai sair para a presidência? Qual que é a sua expectativa? Estão falando que o candidato do Bolsonaro vai ser o Flávio. Sua previsão, Genuíno. Olha, a crise que o Brasil está vivendo, e eu concordo com o Rovai, que ele disse que o Brasil não é para principiantes. Você tem uma família que está determinando os lances da direita e da extrema-direita, a família Bolsonaro. Olha que ponto nós chegamos. Eu acho que o Tarcísio é o candidato querido do sistema financeiro, da mídia conservadora. Agora, é claro que ele ainda está na ambiguidade. Ele não vai para uma disputa para correr todos os riscos de perder. E ele está analisando que ele tem uma reeleição relativamente segura aqui em São Paulo, tudo indica. Mas eu acho que nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Porque algumas frações da direita estão se preparando para 2030. Seja no campo da esquerda, seja no campo da direita ou da extrema-direita. Da extrema-direita tem uma questão emergencial, que é a crise da família Bolsonaro, tá certo? E pela natureza dessa família, pelo núcleo familiar, eles não confiam em ninguém, é só eles. Então, cria dissidências, cria problemas. Mas nós temos que ficar atentos. Eu considero ainda
que a direita neoliberal e a extrema-direita, a mídia conservadora, o sistema financeiro, vai fazer ainda muitos lances para tentar ou enfraquecer muito a reeleição do Lula ou tentar derrotar o Lula, porque o programa deles qual é? Completar as privatizações, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, reforma administrativa, segurança pública como guerra, atrelada ao imperialismo americano, eliminar os tetos constitucionais da saúde, educação, etc., salário mínimo, e aplicar a maldade do projeto neoliberal, como eles estão fazendo na Argentina, no Equador, estão fazendo nos Estados Unidos com o trumpismo. E, portanto, eu acho que tem muita coisa em jogo, é uma eleição que a gente não pode ficar achando que está ganha, não está, ou alguém dizer, vamos ganhar no primeiro turno, nós temos que ganhar a eleição. E tem que ter os pés no chão, muito trabalho, muita unidade da esquerda. A esquerda tem que ter um pacto de unidade para garantir a reeleição do Lula em 2026, com um programa mais avançado do que o de 2022. Muito bem. É isso, Rovai. Queria agradecer muitíssimo, Genuíno. Obrigada, viu, pelas análises aqui hoje. E até a próxima. Olha, Adri, eu estou à disposição, Rovai. Me desculpe pelo atraso na entrada. O link foi para Espanha, eu não sabia que ia para lá. Peço desculpa a vocês, estou à disposição. Você sabe, Rovai, como eu admiro, porque a gente se conhece há muito tempo, a tua militância política como jornalista e o que você está viabilizando na revista Fórum. Um grande abraço para você. Genuíno, muito obrigado. Aliás, deixa eu te falar. Deixa eu te fazer um convite. Antes, a gente tem um convite. Faça você, Dri. Faz você, que um convite vindo de uma pessoa como a Dri tem mais valor do que o meu. Queria que você marcasse aí na sua agenda, espero que você possa ir. No dia 6 de dezembro, a gente vai fazer a festa dos 25 anos da revista Fórum no restaurante palestino Al Janiá, ali na Bela Vista, em São Paulo, às 19 horas, 7 da noite. Então, estou convidando, a gente ficaria muito feliz com a sua presença. Olha, eu vou fazer um esforço para ir, porque durante o dia, no dia 6, eu vou participar de uma reunião política na Sociologia Política, mas acho que depois da reunião, que é durante o dia, eu posso ir lá. É ali perto. É ali perto, eu posso ir lá na Bela Vista e participar dessa homenagem, justa homenagem à comunidade Fórum, tá? Legal, Genuíno. Então, ó, você que está nos assistindo, vai lá fazer um selfie com o Genuíno, aproveita a festa, dá um abraço nesse militante, nesse guerreiro da democracia brasileira. Obrigado, Genuíno. Muito obrigado. Valeu. Até o dia 6 de dezembro, 19 horas. Fechado. Abração. Fechado.